O bom cenário sertanejo nacional e regional está colocando em evidência diversas duplas. Aqui em Mato Grosso do Sul, temos vários exemplos de fenômenos como Luan Santana, Michel Teló, Munhoz e Mariano, entre outros. Com tantos profissionais surgindo, é preciso ficar atento à lei dos direitos autorais, principalmente porque vários desses artistas trabalham apenas na produção de composições. Dois casos de sucesso são Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba, e Vitor, da dupla Vitor e Léo. Os dois são os campeões em arrecadação de direitos autorais no Brasil. Mas, de fato, como funciona esse processo? Uma pessoa comum que quiser compor, como pode comercializar suas músicas? Vamos entender como funciona essa parte burocrática, porém tão importante para o cenário musical. E para os compositores e representantes da União Brasileira de Compositores, estão aqui no nosso estúdio para falar um pouco sobre esse assunto com a gente, né? Quero agradecer a todos vocês, obrigada pela participação. Bom, Thaís Guenca, né, e o Marcos Rocker. Isso. Para começar, eu queria que você, Thaís, começasse falando para a gente, ou o Marcos, eu não sei quem mais se sentir mais à vontade para responder, se existe um perfil para ser compositor tanto aqui no nosso estado como fora. Olha, pode ser eu que começo. Primeiro, obrigado pelo convite do RBV News. E o perfil do compositor hoje, ele mudou em relação ao compositor do passado. Porque o compositor do passado, ele fazia uma obra e mostrava ao artista, e o artista, se ele gostasse, se casasse com a voz dele, ele gravava a canção e aí ia para o mercado. Hoje o próprio mercado encomenda a obra. A gente costuma dizer que antes a composição, a música, a obra fazia o cantor. Hoje, aliás, o cantor fazia a música acontecer, hoje quem faz o cantor acontecer é a obra. Então, inverter um pouquinho. Em relação ao perfil, não existe, porque o compositor ele é um artista, só que o segmento em que ele atua é um segmento mais em off, né? A gente coloca assim mais em bastidores. Então, o que ocasiona é que o compositor ele pode ser tão jovem, nós temos casos de jovens de 10, 12, 13, 14 anos, mas nós também temos compositores consagrados de 60, 70 anos que continuam compondo. É uma questão do talento que tem para se compor e também da situação que o mercado onde ele se encontra. Bom, vocês com toda a experiência, pode-se dizer que a região, ela influencia na hora de compor? Olha, a região geográfica não. Por causa justamente do processo da internet que nós estamos vivendo e do processo da globalização desse circuito, vamos colocar assim, do show business. Então, o que acontece? Nós temos compositores do Amazonas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul, que é um estado que pouco representava na questão fonográfica. Menos de 1% das vendas dos fonogramas, vamos colocar assim, Mato Grosso do Sul consumia. Hoje é o estado de origem, como você citou no início da matéria e do jornal, hoje é o estado de origem de grandes ídolos e de grandes vendedores do show business. Bom, Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para os nossos internautas, em relação aos direitos autorais. Como é que funciona? Nós tivemos uma grande polêmica com Michel Teló, com aquela música Ai Se Eu Te Pego, que apareceram vários compositores, né? Eu acho que ainda está na justiça. Como é que funciona esse direito? A questão dos direitos autorais hoje, ela funciona da seguinte forma. A importância de todos os compositores, o quê? Fazer a edição da obra, procurar uma editora, porque todas as obras são cadastradas no ECAD, todas as obras ela contém um contrato. A partir desse contrato é que essa obra é protegida contra gravações indevidas, contra o uso de terceiros. Então, qual que é a função da editora? A editora, a função é proteger a obra e proteger o autor. E junto com isso vem a divulgação da obra, vem aí, entra todas umas questões como liberação de obra para gravação, repertório. Então, assim, o que aconteceu nesse caso? Nesse caso, eles foram reivindicar os direitos, porque a pessoa, ela realmente, ela compôs a música, só que uma pessoa que já tinha conhecimento a mais no sistema foi e registrou, e o que é válido realmente é o cadastro no ECAD. Então, assim que o músico compor a música, ele deve imediatamente registrá-la. Sim, Justo. É a proteção. É a proteção. Nesse caso, como a Thaís citou, alguém fez a obra e não se preocupou em protegê-la, né, devidamente. Então, o conselho que a gente dá é que procure uma editora
a uma sociedade, no caso a UBC aqui no Mato Grosso do Sul, para que legalize no ponto de vista de sistema. A partir de que ele seja legalizado, ele recebe um código. Esse código, como autor, como compositor, vai ser jogado no sistema. Todas as obras deles vão estar nesse código, que depois será gerado em ISRC, no caso de fonograma. Esse código, o ISRC, é um código de normatização internacional, mundial. Nesse código estão todas as informações de quem é realmente o dono da obra, evitando esse tipo de coisa que aconteceu no caso da música Aí Se Eu Te Pego, que foi cantada pelo Michel Teló. E como que funciona, como é feito o recolhimento desses direitos autorais? Então, os direitos autorais, o recolhimento dele é feito por TV, show e rádio. E aí, então, através desse código que está lá no sistema, é recolhido os direitos autorais. Para o compositor hoje, ele poder receber os direitos autorais dele, ele tem que estar associado em alguma associação. Por exemplo, a UBC. Hoje a UBC, ela detém, hoje nós em Mato Grosso do Sul, administramos os direitos autorais de Marcelo Loureiro, Helena Meirelles, Delinha, João Carreiro e Capataz. O Luan Santana mesmo é da UBC, hoje ele é um dos maiores arrecadadores também de direitos autorais, está aí no topo junto com o Vitor, junto com o Sorocaba. Então, assim, através desse código, dessa obra, ela fica no sistema. Então, toda vez que tocar TV, rádio, show, é gerado os direitos autorais. O produtor do evento, por exemplo, o promotor do evento vai e paga o ECAD, que é uma obrigação, porque senão não pode ocorrer o evento, e esse valor é repassado para a sociedade. No caso, por exemplo, a UBC recolhe esses valores e repassa aos titulares que são associados a ela. Entendi. Agora eu queria que você explicasse como é que funciona o ECAD. O ECAD, junto com a UBC, tem essa função de fiscalizar esses direitos. Por quê? Porque a partir do momento que é pago o ECAD, como ele é privado, a UBC que quer? A UBC, junto com o ECAD, ela fiscaliza isso, ela faz a cobrança desses valores que foram pagos. Então, assim, é todo o quê? É mandado um repertório para o ECAD, com todas as obras dos compositores que são associados à UBC, e a partir de então, é que junto com o ECAD, a UBC faz esse recolhimento e repassa aos autores. Por isso que a importância de todos os compositores ter alguma associação que represente, entendeu? Aí tem a parte do YouTube, tem a parte de show, tem a parte de TV, então é algo muito amplo mesmo. Bom, o ECAD, para complementar o que a Thaís colocou, ele é uma sociedade privada, não é governamental, isso é bom esclarecer, porque muitas pessoas acham que o ECAD é governamental, e não é. É um direito privado. Então, o que acontece? Ele é composto pelas sociedades, porque o ECAD, ele tem a função de arrecadar os direitos autorais dos usuários de músicas e obras. Mas ele não tem a função de distribuir. Então, o autor, o compositor, o músico, o intérprete, ele não consegue ter o seu direito autoral, receber o seu direito autoral direto do ECAD. Tem que ser por meio de uma sociedade de direito autoral, que no caso nós, aqui no Mato Grosso do Sul, somos a UBC, a União Brasileira de Compositores. Legal. A Thaís estava me mostrando, antes da gente começar, um livro que você trouxe. Até para você, esse livro da UBC 70 anos, o autor existe. Esse livro é bem bacana. Ele foi lançado em homenagem agora à comemoração da UBC de 70 anos. Ele conta a história desde do ECAD junto com a UBC há 70 anos, como que começou os direitos autorais aqui e as leis que foram formadas junto com o ECAD e com a UBC. E esse livro está disponível para as pessoas, músicos Ele tem para download no site da UBC. Qual que é o site? Fala para o É www.ubc.org.br. Bom, ok, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Thaís Guenca e o Marcos Rocker estiveram aqui falando um pouquinho pra gente sobre um caso muito interessante, que são os direitos autorais em relação a músicas, né, de artistas de todo o Brasil. Obrigada, tá? Obrigada, boa noite para vocês. Obrigado, nós em nome da Editora Marte e da UBC Representação MS e Mato Grosso.